Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu faço pães artesanais para revendas, né? E hoje eu vou explicar para vocês um pouco do meu trabalho, do que eu faço e como eu vendo esses pães. Bem-vindo ao Serve 2021, né? Bom, eu trabalho com alguns tipos de massa, né? Eu costumo fazer mais a massa coringa, né? Que é a massa que dá para fazer vários tipos de pães. Mas eu também trouxe algumas outras opções, né? Eu trouxe a opção do pão integral, pão de abóbora, né? Vou mostrar para vocês aqui da massa coringa o que eu consigo fazer. Eu consigo fazer esse pão entrelaçado. Esse pão entrelaçado eu consigo fazer com a massa coringa. Eu consigo fazer esse pão que a gente chama de pão gravatinha, né? Que também dá para fazer. Ele é um pão artesanal, né? E eu tenho também o girassol, que é esse aqui que é muito legal. Ele é com ricota, né? Ricota, salsinha, temperado com salsinha. E ele fica super bacana e super gostoso, viu? Eu também consigo fazer esse pão trança, que vende bastante, né? Esse pão que trança. A Catarina também, que é recheada com ricota também. Ela já vem recheada com ricota. E eu também consigo fazer o pão de milho. Isso tudo com a massa coringa, né? Que ela vai à base de farinha de trigo, leite em pó, né? O sal e alguns outros produtos, né? Eu trouxe para vocês hoje, para estar mostrando para vocês como fazer o pão integral. O pão integral, ele com aveia e chia e a farinha integral, né? Eu trouxe também para vocês a massa do pão de abóbora. Esse pão de abóbora, que é feito com essa abóbora aqui, com a abóbora catiobá, né? Que ela é feita, esse pão é feito. E dá para fazer com 1 kg de farinha, dá para fazer em média 4 pães nesta forma aqui, ó. Nesta forma, 4 pães nesta forma aqui. 1 kg de farinha, usando 200 gramas desta abóbora, 2 ovos, açúcar e o sal, né? Bom, mas o que é legal que eu trouxe para vocês hoje pra gente estar fazendo aqui? A massa ela fica assim, ó, pessoal. Essa massa aqui ela tá pronta para modelar, para ir pro forno já, né? Para colocar na forma e ir pro forno. Mas o que eu trouxe para vocês hoje pra gente estar fazendo? Eu trouxe hoje para vocês o pão integral, pra gente fazer junto aqui. Eu vou mostrar todo o processo para vocês de como que a gente faz esse pão. Bom, essa aqui é a massa do pão integral. Essa aqui é a massa. Essa massa foi o quê? Essa massa ela foi farinha integral, ela foi farinha tradicional, farinha de trigo, e ela também foi aveia e foi chia. Fora a farinha de aveia, eu também coloquei aveia em flocos, né? Que ela dá uma diferença, né? Uma diferençazinha no pão. Essa aveia aqui, ó. Essa aveia aqui, que a gente vai usar aqui também. E conforme a gente for sovando essa massa, a gente vai jogando um pouco de aveia na bancada para a massa ir pegando essa aveia, ó. É simples de fazer. Depois que essa massa estiver pronta, né? Ela é simples de fazer. Aqui o que eu usei de a quantidade, né? De ingredientes. Eu usei 700 gramas de farinha de trigo tradicional, 300 gramas de farinha integral, 100 gramas de chia, 100 gramas de aveia em flocos, que é essa aveia aqui, e usei também 100 gramas de farinha de aveia, né? E ela fica assim essa massa, né? Usei 2 ovos também nessa massa e depois de mexer ela, sovar por 10 minutos, né? Que é esse processo de esticar, de voltar, faz de novo, estica, puxa, né? Ela tem, por que 10 minutos? Porque senão a massa não fica boa, ela fica quebrando a massa, né? Antes de ir pro forno, que ela vai precisar crescer um pouco, né? Essa massa aqui. E a gente vai lá, joga a aveia. Pra quê? Pra dar esse diferencial desses flocos de aveia, porque ela já tem a farinha de aveia, né?
Então ela já tem esse nutriente, mas também é muito bom esse pão com a chia e a aveia. A chia ela dá um sabor bem diferente no pão, né? Então ele fica bem saboroso, um pão bem gostoso, viu? E ó, é assim, sovando, né? Claro que aí você vai ter uma massa maior, né? Essa aqui é uma massa menor, que é o que eu trouxe para poder apresentando para vocês. Só que a massa vai ser muito maior na hora de vocês estar modelando aí, né? Que vai ser em torno de 1 kg, 1,3 kg, né? Você pode usar o fermento seco ou o fermento fresco, né? Na massa. Não tem problema, o que você achar melhor. E a gente vai lá, ó, sovando a massa. Sovando. Até você achar que tá no ponto, né? Daquele ponto de véu da massa, né? Essa minha massa ela já tá perfeita já. Porque eu já tinha mexido nela antes, né? Então ela já tá perfeita já, né? Tô fazendo aqui mais para mostrar para vocês mesmo como é que a gente faz essa massa aqui. Ó, ela é uma massa bem gostosa de trabalhar, né? Eu particularmente eu adoro trabalhar com massa, né? Eu fiquei desempregado um tempo e eu aprendi a fazer esses pães artesanais e hoje é minha fonte de renda. Hoje eu saio na rua vendendo esses pães e é um sucesso de vendas, né? Eu vendo no interior de São Paulo, né? E esses pães é um sucesso de venda. Eu vendo todos os dias, eu consigo fazer uma renda boa com esses pães, viu, pessoal? Daí para você faturar de cerca de 1.500 até 3.000 reais por mês, tranquilamente. Você vendendo todos os dias esses pães, né? Eu faço 3 tipos de pães por dia, né? Tem dia que eu faço o de abóbora, o integral e o tradicional, e tem dia que eu faço o de milho, o tradicional, tem outro dia que eu faço o trançado, eu faço a Catarina, né? Aí depende aí no seu estado, do seu lugar que você tá, o valor, né, que você quer vender, né? Eu vendo geralmente a 10 a 15 reais cada pão, né? Ó, tá quase pronta essa massa aqui já pra gente modelar ela e ir pra forma. Ó, você vai percebendo que a massa ela não tá grudando, né, na bancada. Então quando ela não estiver grudando mais, é aí que ela tá no ponto de enformar ela. Aí o que a gente faz aqui? A gente vem aqui e faz assim, ó. Né? Você vê que ela vai modelando para ficar praticamente um pãozinho mesmo. Lembrando que você tiver uma balança, você separa da massa que você tiver, você separa 600 gramas para informar, para modelar, né? Para a gente colocar na forma. É 600 gramas que cabe nessa forma aqui que eu mostrei para vocês. Que é a forma número 3, é a de 28 centímetros, né? Você unta ela ou com óleo ou com margarina, né? O que você preferir, que você tiver em casa aí, para não ficar grudando na hora de ir ao forno, né, pessoal? Ó, como tá ficando nosso pão, ó. Ele vai esticando aqui, né, ó. Você pode acrescentar mais um pouquinho de aveia para dar aquele diferencial. A chia ela já tá no pão, né? A chia a gente não pode pôr muito, senão fica um sabor muito forte. Então ela já tá no pão, na massa. E ó, aí se você tiver risca-pão, se tiver habilidade para riscar ou cortar o pão para fazer o desenho, você pode ficar à vontade. Terminou aqui, a gente leva para a forma, que vai ficar assim, pronto para ir para o forno. Olha só, pessoal, como cresceu essa massa, ela dobra o tamanho. Quando tiver dobrado o tamanho, ela já está na hora de ir para o forno, né? Você vê que eu enfeitei um pouco com chia, eu cortei aqui para dar um diferencial no pão, na massa do pão, né? Ó, pessoal, que massa bonita e que pão saboroso. Você pode ver que já é um pão bem leve para comer, né? Você vê que já vê de longe, mesmo ela crua, que ela não é uma massa pesada, né? E essa massa aqui, ela vai por 40 minutos no forno. 40 minutos, pessoal. Quando você sentir aquele cheirinho de pão já fresquinho, é a hora de você tirar do forno, né?
Esse pão é maravilhoso, ele fica muito gostoso, viu, gente? Eu vou mostrar para você, depois de 40 minutos, como é que fica esse pão. Esse pão fica saborosíssimo. Olha só isso aqui, ó. Olha que pão fofinho, ó. Olha que pão maravilhoso. Olha. Esse é o pão integral que a gente fez aqui hoje, ó. Que massa maravilhosa de fazer. Olha isso, gente. Que delícia de massa, né? Então, essa massa integral, ela sai muito, pessoal. Ela é uma das que mais sai. Por quê? A pessoa hoje em dia quer cuidar muito do corpo, cuidar da saúde, né? Então, se você fizer 10 pães, você vende esses 10 pães em um único dia, né? Você pode trabalhar divulgando o seu trabalho aí, né? E olha, que pão maravilhoso que ficou. Ficou muito bom, né? Lembrando, pessoal, que você pode usar na massa de abóbora, que eu tinha falado para vocês, que é essa aqui, ó. O mesmo processo, né? Que a gente vai fazer. O mesmo processo. Ó, aqui a gente vai tirar da massa de abóbora. A gente vai tirar um pedaço para poder modelar. Ó, mesmo processo da massa de integral. Essa massa de abóbora, ela fica uma delícia, ela fica bem fofinha. O pão, ele tende a crescer mais, ele fica maior na forma e por isso ele chama mais atenção também. E é o mesmo processo, você pode riscar ele, você pode fazer qualquer trabalho de desenho no pão, né? Para chamar mais atenção. E a gente vai lá e faz aquele mesmo esquema da forma, né? Lembrando que também é 600 gramas, né? Que você vai tirar da massa para poder, deixa eu esticar um pouquinho mais aqui, ela ficar melhor na forma. Ó, pessoal, põe na forma. Espera essa massa crescer também, né? Espera essa massa crescer, né? A sua de 600 gramas, ela vai ocupar a forma inteira, né? Você vai esperar essa massa dobrar de tamanho. Depois que essa massa dobrou de tamanho, você vai levar ela ao forno. O forno, lembrando que é 180 graus pré-aquecido por 10 minutos, 10 a 15 minutinhos. Depois de pré-aquecido de 10 a 15 minutinhos, você vai colocar o pão e deixar ele assar por 40 minutos. 40 minutos, você vê que tá douradinho em cima, você vê que tá aquele cheirinho de pão pronto mesmo, pão bem gostoso, você já pode tirar do forno e servir à vontade ou usar para vender também, né? Eu vendo e dá muito certo, pessoal. Bom, é isso, muito obrigado a todos por terem me assistido. Seja bem-vindo ao Serve 2021, um abraço.